ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para falar sobre o nosso tema 2, o nazifascismo, da unidade 3. Nós vamos então ver eu vou fazer uma rápida introdução para a gente poder entrar realmente no assunto. A Europa, particularmente, as nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial, que foram a Alemanha, a Áustria e a Hungria, elas estavam passando por dificuldades econômicas, perdas humanas, materiais e instabilidade política. E aí esses fatores eram um lugar propício para que se acontecesse uma revolução socialista. A grande burguesia e os setores da classe média, eles acreditavam que estava pairando no ar um perigo socialista ou comunista, que ameaçava todo o continente europeu. Então, em 1918, uma revolução levou à queda do Império Alemão. No ano seguinte, na Hungria nasceu a República Húngara dos Conselhos, inspirada no modelo bolchevique russo. No Triângulo Industrial da Itália, formado pelas cidades de Milão, Turim e Gênova, estava acontecendo greves operárias e ocupações de fábrica que marcaram o Biênio Vermelho, no país italiano. Então vamos ver aqui a ascensão dos regimes totalitários na Europa. O fracasso da Revolução Industrial, apesar das agitações ocorridas na Europa logo após a Primeira Guerra Mundial, a partir de 1925, as democracias liberais atingiram certa estabilidade. E aí, os efeitos da crise de 1929 na Europa, vai haver no país redução dos capitais estadunidenses investidos no continente, disseminação em massa do desemprego, crise econômica, críticas ao liberalismo político e econômico. E aí, os efeitos dessa crise de 1929, os trabalhadores, ativistas e intelectuais passaram cada vez mais a defender a Revolução Socialista. A classe média e a grande burguesia passaram a apoiar propostas autoritárias para defender o capitalismo. E aí houve uma ascensão dos regimes totalitários. Esses regimes totalitários, então, vão crescendo dentro do país. E alguma das suas características era a vontade do grupo governante, se confunde com a administração do Estado, o controle das relações sociais pelo governo e policiamento extremo do cotidiano, o uso da força no combate à oposição. E aí, os principais exemplos eram o fascismo na Itália, nazismo na Alemanha e stalinismo na União Soviética. E aí vamos ver o fascismo na Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália, então, enfrentou o drama das perdas humanas no conflito e uma grave crise econômica com a falência de empresas e o crescimento do desemprego. Com essa confusão toda, ela então avançou nas propostas socialistas, houve avanço das propostas socialistas, movimento anarco-sindicalistas. E também teve a fundação do FACID, combatimento do grupo paramilitar que combatia comunistas, a democracia liberal e as organizações operárias socialistas. Então, começa aí a crescer o fascismo dentro da Itália. Aí fizeram então uma marcha sobre Roma, em 1922. O evento era promovido pelos fascistas, que pressionou o rei italiano, que convocou Mussolini a ocupar o cargo de primeiro-ministro, em 1922. Quando chegou lá em 1925, o Mussolini, então, torna-se duque. Como um ditador, Mussolini extinguiu os partidos políticos de oposição, censurou a imprensa, criou uma polícia política que vigiava e punia os opositores do regime. E aí, só lembrando aqui do Mussolini, esse duque aí, ele foi convidado pelo governo da Itália na época. E aí ele vai se tornar um primeiro-ministro dele, tá? Mas ele vai se tornar um primeiro-ministro ditador, tá bom?
Então vamos para o próximo. O nazismo na Alemanha. A Alemanha proclamou, né, a República de Weimar, que era o governo da época, né? Acontece uma eleição e essa eleição vai ser ganha por esse presidente. Em 1918, por meio de uma revolução, socialistas e liberais proclamaram a República na Alemanha ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Após assinar o Tratado de Versalhes em 1919, o novo governo assume enormes dívidas com os Estados Unidos para pagar as indenizações impostas pelo documento, porque o Tratado de Versalhes decreta que eles têm que pagar todo mundo que eles causaram danos, né? Com isso, os problemas sociais da Alemanha se acirram, né? Vão aumentando cada vez mais. Aí aumenta o desemprego, a concentração de renda, a mão de poucos, o empobrecimento da classe média e dos trabalhadores. Aí, quando chega em 1919, ocorre a fundação do Partido Nazista, liderados por Adolf Hitler. Os nazistas exploram o ressentimento e o nacionalismo da população alemã, disseminando a crença na superioridade da raça ariana, defendendo a destruição dos inimigos da nação. E os alvos dos nazistas eram as potências que impuseram o Tratado de Versalhes, os judeus, os comunistas e o governo Weimar. Então ele vai extinguir ou tentar extinguir tudo isso, né? Aí eles chegam ao poder. Em 1929, com a crise de 1929, que atingiu também a Alemanha, com a retirada dos capitais estadunidenses, muitas indústrias alemãs fecharam suas portas. E o desemprego industrial, então, atingiu 44% da população economicamente ativa. Então, muita gente que na época podia trabalhar muito ficou desempregada. E aí a economia do país vai minando, né? Os grupos socialistas ganham força por suas críticas ao liberalismo e à concentração de renda nas mãos da burguesia. E cresceu também o movimento nazista, que perseguia organizações socialistas e comunistas. Para ampliar o apoio popular, os nazistas apresentaram propostas para beneficiar empresários e trabalhadores, e também para investir a expansão do exército da indústria bélica alemã, né, da indústria de armas. Os nazistas então chegam ao poder no ano de 1932 a 33. Após o partido nazista ter vencido as eleições para o parlamento alemão, o Adolf Hitler não venceu a eleição para ser o presidente, mas ele conseguiu entrar no parlamento. E aí, em 1932, no ano seguinte, ele foi convidado pelo presidente a assumir o cargo de chanceler do governo alemão. Então, o chanceler, para ele aí, era uma forma também de ser um braço direito do governo. E o início da ditadura nazista em 1933, os nazistas incendiaram, então, o parlamento e responsabilizaram os comunistas, e os comunistas acabaram sendo presos, torturados, e esse pretexto foi para dissolver o parlamento e decretar um estado de emergência. E aí, então, ele chega ao poder, né? O nazismo chega ao poder com a pessoa de Adolf Hitler, e ele vai, então, instalar a ditadura nazista na Alemanha. E aí ele vai implementar diversas políticas para ampliar sua popularidade. Então ele vai colocar duas coisas importantes nessa política: o pan-germanismo, que era segundo essa ideologia, o Estado alemão deveria incorporar os territórios de outros países europeus habitados por populações germânicas, formando uma grande nação ariana, né? E o espaço vital, que eram os povos considerados por ele povos inferiores, deveriam ser dominados, garantindo territórios onde a nação ariana pudesse se desenvolver plenamente. Então, essas ideias de belicismo, nacionalismo e racismo foram bem
foram bem recebidos por uma população que pouco tempo antes não tinha perspectiva de futuro e agora era chamado a dominar o mundo. Então o povo começou a falar, nossa, a Alemanha então vai crescer e vai dominar todo mundo, principalmente os países mais ricos. E aí isso foi o nazifascismo, tá? Que dá início aí a outro conflito mundial, que é a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver no próximo tema. Então, esse é o nosso assunto. Fiquem com Deus e até o próximo.